texto da Palavra de Deus está no Evangelho de São João, capítulo 2. Depois pode deixar a Bíblia aberta nesse mesmo texto, que será para a nossa meditação. Evangelho de São João, capítulo 2, versículo 10. João, capítulo 2, versículo 10. Todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Nossa palavra nessa noite, o tema, é sobre o método divino. O método divino. Nós encontramos aqui o primeiro milagre de Jesus Cristo, um dos primeiros sinais. E é claro que já haviam ocorrido coisas miraculosas na vida de Cristo, como o seu próprio nascimento, a manifestação no dia do seu batismo, mas agora praticamente se inicia uma nova etapa de milagres. Quando Moisés inicia o seu primeiro milagre como o grande profeta, o líder do povo de Deus, ele transforma a água em sangue. E há uma diferenciação entre a dispensação da lei e da graça e Jesus Cristo transformando a água em vinho. Esse texto que nós vemos está dentro desse contexto do milagre, bastante conhecido. E hoje nossos irmãos nos dão oportunidade para falar sobre isso, sobre umas bodas, sobre casamento. E também sendo hoje o dia dos namorados. Então, houve um casamento em Caná da Galileia. E nesse casamento, diz, achando-se ali a mãe de Jesus. Dá-nos a impressão que a mãe de Jesus tivesse ali muita facilidade, alguns pensam até que eram parentes, dado a mobilidade com que ela estava dentro daquela festa, participando ali de todo o ocorrido. E nós sabemos que até então não havia ocorrido milagres realizados por Jesus, a não ser esse que mencionamos. E as pessoas precisavam de receberem sinais e milagres para como selos da pessoa de Cristo, da sua sagrada doutrina, que viriam realmente atestar esses fatos. E nós sabemos que naqueles dias foi como que se o céu descesse à terra. E tantas coisas excepcionais que aconteceram quando da presença de Cristo. E é muito significativo que tenha ocorrido esse milagre numa festa de casamento, nas bodas, chamada na cidade de Caná da Galileia. Era uma cidade pequena, não muito distante de Nazaré. Jerônimo, que esteve na Palestina, ele disse que de Nazaré ele pôde avistar a cidade de Caná. E para essa festa, em que Maria estava presente, diz que Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Ele não tinha ainda muitos discípulos, eu creio que ele foi com 5 discípulos, aqueles que no dia anterior, ou em tempos um pouco anteriormente, ele havia chamado. No capítulo anterior, nós vemos ele chamando esses discípulos. Não eram tantos, eram 5 discípulos. E Jesus convidado, ele também leva consigo os seus discípulos para o casamento. Ele não poderia deixá-los. Desde que esses discípulos tiveram o chamado, o encontro com Cristo, ele não os abandonou. Ele viveu ao lado deles dioturnamente. E para essa festa de casamento, ele não deveria deixá-los. O fato é que esses discípulos, de uma maneira ou outra, tiveram acesso, participaram desse evento.
E diz aqui 3 dias depois. Esses 3 dias depois são os dias que Jesus estava na Galileia, onde ele começou o seu ministério. E aconteceu ali também, era uma festa. Nós sabemos que as pessoas que vão para a festa, às vezes pensam em beber, em comer, né? E, na verdade, as pessoas estavam ansiosas. Também ali, em todas as festas, havia vinho, que era o suco da uva fermentado. E as pessoas estavam ansiosas por isso, e aconteceu algo inusitado. A mãe de Jesus é que foi levar a notícia, falou, eles não têm mais vinho. Chegou um ponto da festa em que já não havia mais o vinho. Isso poderia ser algo assim vexatório, algo que pudesse marcar aquela cerimônia de casamento. E a mãe de Jesus, preocupada, como toda pessoa preocupada deve realmente tomar providências, ela foi dizer a Cristo, eu vou apenas expor o texto, né? E é significativo que Jesus vá também a uma festa de casamento, diferentemente de João Batista, que era uma pessoa mais, vamos dizer assim, asceta, né? Até foi criticado porque não comia, não bebia. Jesus Cristo, ele era uma pessoa que gostava de participar de jantares, de eventos. Ele sempre marcou a sua presença, mesmo foi criticado por comer com publicanos e pecadores, apesar que nunca para ser conivente com os erros desses homens, mas sempre para poder agir, né, de uma maneira salvadora na vida daqueles seus contemporâneos. E era uma festa, e principalmente uma festa de casamento. O casamento na Palestina era uma coisa extraordinária, porque havia muita pobreza, e o trabalho era um trabalho duro, um trabalho árduo. Então, quando havia um evento assim, era um momento de muita alegria. Inclusive, os noivos eles ficavam com as portas abertas para receber pessoas, e era uma coisa assim, significativa, numa aldeia, numa cidade pequena como Caná. A festa também prolongava-se, e a mãe de Jesus disse, eles não têm mais vinho. E Jesus então disse, mulher, que tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora. Na verdade, eu não acredito que eles não tivessem tido os cuidados necessários, né? Eu sei que pelo menos 5 pessoas talvez tenham ido a mais, a gente espera um tanto e às vezes acabam indo mais pessoas, né? Mas esses 5 discípulos de Jesus estavam presentes, não sabemos exatamente o que aconteceu, mas o fato é que acabou o vinho. E às vezes na vida nós pensamos que tomamos todas as providências, que estamos amplamente assim, está tudo suficiente, tudo necessário, mas nós somos surpreendidos por muitas coisas, e principalmente as pessoas que se dão em casamento. Não imaginam que poderão, e com certeza terão algumas dificuldades próprias da nossa existência, da nossa humanidade, às vezes não propriamente entre os casais, mas com os filhos, doenças, um revés financeiro e tantos outros problemas que nós estamos vendo aí se avolumarem na nossa sociedade. E às vezes acontece muito mais à frente. Aqui no caso nós vemos que logo de início eles têm uma dificuldade que para muitos não seria nenhuma preocupação, mas com certeza seria para aqueles noivos que ficaria numa situação bastante difícil, dizer, eles não têm mais vinho, né? Não têm mais vinho. A mãe de Jesus pode ir percebendo quando aquele vinho vai terminando, né? Pouco a pouco, vai escasseando, né? E isso pode acontecer também quando a pessoa vai vendo, né, que os seus recursos, a sua saúde, as suas dificuldades, e chega um ponto e diz, olha, não tem jeito, né? Não tem jeito. E é daqui que eu tiro para a nossa reflexão de maneira rápida, a respeito do método divino, como as pessoas procuram solucionar certos problemas e como Deus age na nossa vida pessoal, na vida familiar. Jesus diz àquela mulher, mulher, que tenho eu contigo? A palavra guineia no grego, que é uma saudação que não é, vamos dizer assim, desrespeitosa. Jesus não faltou com o cumprimento do 5º mandamento,
Desde menino diz que ele era submisso aos seus pais, não é? Mas o estranho nesse texto, para muitos estudiosos, é que ele dirige essa palavra, que era dirigido a outras mulheres, que ele dirige à sua própria mãe, estabelecendo aí ele não está deixando de ser cortês, mas está mostrando realmente que todos, ele, embora sendo filho de Maria, ele tem realmente uma função dentro da Santíssima Trindade. É o que nós podemos ver no caso do próprio Davi, que a Bíblia diz que ele era filho de Davi, mas ao mesmo tempo era o senhor de Davi. Ele é chamado em vários lugares filho de Davi, mas descendente de Davi, né, na profecia. Mas Davi diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. É o Pai dizendo ao Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, assenta-te à minha direita. Então, ele não está sendo aqui descortês para com a sua mãe, mas está mostrando que, embora ela fosse sua mãe, que esse milagre realmente era para todos, não tinha face. O seu plano, a sua vida salvadora seria realmente estendida a toda a humanidade. Inclusive, a própria Maria diz: a minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. São palavras literais proferidas pelos seus próprios lábios. E Jesus, ainda não é chegada a minha hora. É um outro fato também, porque Jesus, naquele breve ministério, ele começou aos 30 anos de idade. Às vezes fala, mas não é muito tarde para começar, né, aos 30 anos? Era a idade que um levita começava o seu trabalho religioso. Mas era uma idade ideal, naquele contexto, naquela sociedade. E ele já era realmente uma pessoa experimentada, mas ainda ele não estava iniciando aquele seu trabalho, aquele seu ministério público, vamos dizer assim, porque ele tinha uma hora contada para todas as coisas. Naqueles 3 anos, a sua popularidade não deveria crescer a tal ponto, tão de imediato, que as pessoas pudessem lançá-lo mão. Inclusive, ainda havia um momento próprio para ser levado à cruz do Calvário. Tanto é que quando as pessoas vêm para apanhar, ele diz que ainda não era chegada a hora, eles caíram por terra. Porque na vida de Cristo ele trabalhou sempre com um senso de urgência e sabendo que havia um momento especial para todas as coisas. E é como que Maria tivesse quase que apressando a sua atuação, o seu ministério. Ele disse: mulher, que tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora. Não chegou ainda esse momento. Mas, num ato de misericórdia, nós vemos que ele se compraz em realizar esse milagre para que aqueles discípulos iniciais, que não eram todos ainda, era uma fase ainda incipiente, como dissemos, 5, eles pudessem crescer espiritualmente. Não é chegada a minha hora. E essa hora de Jesus Cristo, nós vemos que sempre houve um momento, né, que ele estava designado. O ideal era que ele fosse avançando, até que ele faz o milagre da ressurreição de Lázaro, que está aqui na Bíblia, e nesse momento as pessoas não suportam mais. Então, os líderes invejosos, e vendo que ele realizara tal milagre, e o Evangelho de João é muito interessante, porque ele conta um fato simples, e daí ele extrai uma tremenda realidade. Mas esse acabou sendo o primeiro sinal de Jesus Cristo, e ela falou ao servente: fazei tudo o que ele vos disser. Ela, desse momento em diante, ela não chama atenção para si, como querendo monopolizar. Ela fala aos serventes da festa: vocês agora, então é com ele, é ele que vai resolver, e vocês façam tudo o que ele mandar fazer. Até aquilo que vocês não acreditam, mas se é a palavra de Jesus, vocês têm que fazer. Até encher uma talha de água, para transformar em vinho, vocês têm que fazer uma coisa realmente inédita, inusitada. E estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Interessante que o número 6, ele é o número da imperfeição, é um número incompleto, o número inacabado, finito. O número 7 na Bíblia é o número da perfeição.
E Jesus, então, aqui nós vemos uma transição da antiga lei mosaica com a lei, o tempo da graça, e Jesus manda encher aquelas talhas que eram usadas para as purificações, e enchidas as talhas, para que enchesse totalmente, eles encheram totalmente para que não sobrasse dúvida. Para alguém disser, bom, isso não é bem um milagre, isso aí eles mesclaram um pouco de vinho com água, mas elas que estavam ali foram preenchidas totalmente, não restou nada. E então ele determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. Havia uma pessoa que era ali, alguém que comandava já naquele tempo as festas, que provava os alimentos, as bebidas. Isso é muito importante. Até hoje nós temos pessoas que exercem uma atividade nesta área. E quando levaram, eles obedeceram. Por quê? Porque era para fazer tudo que Jesus mandou. Encher uma talha de água, para quê? Será que eles iam tomar água? E a mãe de Jesus o que esperava? Será que esperava um discurso de Jesus? Não, ela esperava, evidentemente, um milagre. E eles encheram, e tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam bebido a água, chamou o noivo. Ele falou, não é possível, eu quero conversar com esse noivo, porque tem alguma coisa aqui que não é realmente o normal, como o ser humano age, como as pessoas agem, diante das suas habilidades, diante daquilo que imaginam. E ele chamou o noivo, o mestre-sala chamou o noivo, e disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior, tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. A primeira coisa que ele observou é que era vinho mesmo, não era outra coisa, era vinho. Outra coisa que, para aqueles que entendem de vinho, era um vinho de boa qualidade, porque era talvez mais encorpado, um vinho melhor, de excelente qualidade. Tudo que Jesus faz é da melhor qualidade. É claro que esse texto aqui não é um texto que deve levar as pessoas à embriaguez. A Bíblia condena, é um princípio bíblico a embriaguez. O vinho era parte essencial, inclusive, da alimentação naqueles tempos, e havia até uma mistura proporcional da água com o vinho. Mas era um vinho muito bom, isso não se pode negar. E era vinho. E não mudou apenas a substância, porque há uma doutrina que fala que muda a substância, mas não muda-se os acidentes. Que, por exemplo, na Santa Ceia, existe uma doutrina que diz que muda a substância, mas o pão continua sendo pão, o vinho continua... Nesse caso, mudou não somente a substância, mas também os acidentes, que é uma explicação filosófica. Isso mudou completamente. Aliás, isso foi uma transformação. O texto diz aqui a transformação. Era água e agora passou, na verdade, a ser vinho. E vinho da melhor qualidade. Vinho da melhor qualidade. Era natural que as pessoas daqueles tempos, talvez até por questões econômicas, sempre tinha lá uma reserva de vinho bom, Então, eles davam vinho para as pessoas que gostavam de beber. Eles achavam que era só aquele, não eram apressados, e tomavam vinho e depois já não tinham mais como diferenciar. Mas, para a surpresa de todos, esse vinho oferecido por último era um vinho excelente, de boa qualidade. O que nós depreendemos disso, meus irmãos, é que esse milagre de Cristo é o poder transformador das nossas vidas e da vida cristã, e não sem sentido que tenha ocorrido numa festa de casamento. Porque eu creio que o que mais precisa de transformação hoje é o próprio lar, a nossa vida íntima. Jesus fez muitos milagres à beira-mar, em lugares públicos, mas ele também fez milagres no interior de um lar. E eu creio que é aí que Deus realmente quer trabalhar e deseja trabalhar, é na vida das famílias. Quando a pessoa diz, bom, mas já não temos condição mais, nós estamos numa situação terrível. Parece que não há mais amor, Nós não temos recurso financeiro, nós estamos aturdidos com problemas de saúde e com tantas coisas, problemas de relacionamento,
com filhos, entre o casal. Eu quero dizer, meus irmãos, que há uma esperança. Quero agradecer esse casal, Fázio e Ana, porque eles que nos dão esse motivo para tratarmos desse assunto hoje com maior propriedade, principalmente porque hoje também não podemos esquecer, além de ser uma bodas de ouro, é o Dia dos Namorados. Né? E o que houve nesse casamento, a finalidade está expressa aqui nesse texto, diz: com esse deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Não tinha outra finalidade. Os milagres eram nesse sentido, eles tinham um efeito pedagógico também. Jesus abre os olhos aos cegos para mostrar que ele é a luz do mundo. Ele multiplica os pães para dizer que ele é realmente aquele que satisfaz, porque as pessoas queriam mais pão. Ele falou, não, se vocês não comerem a minha carne, o meu sangue. Não é? Então, nós vemos que esses milagres tinham realmente um efeito pedagógico. E o que nós precisamos aprender aqui, e conta-se que alguém falou, olha, na minha casa, alguém estava rindo de um pregador em praça pública, quando pregava sobre esse texto, e passou alguém e falou, olha, ele não transformou água em vinho na minha casa, mas cerveja e bebida ele transformou, que hoje nós temos uma condição melhor na nossa vida. Né? Não só pelos gastos, mas porque essas coisas também fazem mal em excesso à nossa saúde e à vida espiritual. Eu não quero tomar o lugar da nossa irmã Ivani, mas gostaria de ler um poema, por ser hoje o Dia dos Namorados, e porque eles comemoravam o dia de casamento dessa festa. Não podia faltar vinho, né? Que era um elemento essencial. E esse é um poema que eu acho muito apropriado quando pensei no casal, bastante conhecido, que diz sobre os cisnes. Todos já viram aqui os casais de cisnes, não é? Diz assim, a vida, manso lago azul algumas vezes mar fremente, tem sido para nós constantemente um lago azul sem ondas e sem espumas. Sobre ele, quando desfazendo as brumas matinais, rompe um sol vermelho e quente, nós dois vagamos indolentemente como dois cisnes de alvacentas plumas. Um dia um cisne morrerá por certo. Quando chegar esse momento incerto, no lago onde talvez a água se tisne, que o cisne vivo, cheio de saudade, nunca mais cante nem sozinho nade, nem nade nunca ao lado de outro cisne. Essa é uma poesia bonita. Nos falta hoje um pouco de romantismo, não é? Porque, lendo a respeito dos puritanos, dos quais nós presbiterianos somos descendentes, que observavam o dia do Senhor e que tinham em alta conta o casamento, nós vemos que eles não contraíam matrimônio porque estavam perdidamente apaixonados, mas eles encontravam alguém pelo qual eles pudessem se apaixonar à medida que o tempo passasse de uma forma crescente. Eu fico impressionado ao ver como muitas moças boas, às vezes, preferem um moço, não vou usar uma linguagem que não é usual, está fora de moda, um canalha. Não sei, despreza um moço bom, um moço crente, um moço trabalhador, honesto, às vezes pobre. E, às vezes, muitos moços também desprezam muitas moças para as quais eles deviam ter um olhar diferente. Alguém com quem poderia constituir uma vida, envelhecer juntos, criar os filhos, não é? E problemas vão surgir em todo e quaisquer casamentos. Mas uma coisa é certa, que é por causa da dureza do coração do ser humano, e que Jesus pode transformar, e de uma forma maravilhosa, de tal sorte que o bom vinho seja ainda por vir. Porque quando às vezes se contrai em matrimônio, se contrai sem buscar a presença de Deus, porque querem festas, querem brilhos. Eu não sou contra essas coisas que tem que ser bonito mesmo, né? Mas isso não é o principal. O principal é a presença de Jesus. E diz aqui, Jesus também foi convidado.
Mas como é que nós vamos mandar um convite para Jesus hoje no nosso lar? Alguém tem ideia? Vamos mandar com a nossa oração. Ele ouve quando nós falamos para Ele, para que Jesus entre na nossa casa, no nosso relacionamento, a tal ponto que, se temos algumas dificuldades, elas não são insuperáveis. Elas são realmente solúveis. E diz o texto que, com esse milagre, aconteceu que Ele manifestou a sua glória. E não há um lugar que Jesus quer manifestar a sua glória de uma maneira tão intensa, começando dentro da nossa própria casa, do nosso próprio lar. E diz, os seus discípulos creram nele. Essa era a finalidade. Levar a pessoa a crer. E crer não é só saber da existência, é entregar a vida a Jesus. E, meus irmãos, eu creio que não é sempre que nós temos uma oportunidade como essa. De nós termos um casal que é um testemunho vivo, que vai à frente da igreja para trocar aliança, para agradecer a Deus. Eu conheço esse casal, conheço bem. E hoje, então, nós temos diante de nós algo marcante. Eu creio que eles tiveram muitas dificuldades, muitas lutas. Lembra do seu Fásio com uma doença pulmonar, né, bronquite, terrível. Então, ele foi para a Itália. E Deus deu todas as condições. Uma família abastada, né, Orlindo? Uma família de trabalhadores, né? De gente que enfrenta. E voltou realmente curado, né, seu Fásio? Agradecido a Deus. Agradecido a Deus. Então, eles têm muitas coisas para contar, de lutas, de tristezas, mas de bênçãos, e a bênção maior, que hoje eles chegarem aqui e dizer, né, que o bom vinho ficou realmente para agora, né, seu Fásio? Né? Que Deus abençoe a todos.